Olá moçada, tudo bem com vocês? Eu prometi lá no Instagram que a gente ia comentar a divisão de piquetes feita pelos nossos seguidores. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou deixar essa área maior aqui que eu vou conseguir colocar as imagens, tá? Que as pessoas colocaram. E lá vai a primeira imagem. O que a gente pode observar nessa primeira imagem, pessoal? O ponto aí que eu devo considerar aí pra vocês, né? Que é um ponto que é ambiental e que o pecuarista é o maior conservador do país, ele deixa aí ele investe muito dinheiro na área de conservação, ele tem que deixar na minha região, por exemplo, 20% da sua área como reserva legal. E nessa primeira propriedade, nessa primeira divisão aqui, não tem a reserva legal. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que se atentar na hora da divisão. Deixar uma área para reserva legal. Aqui na região que eu moro é 20%, aqui no Nordeste é 20%. Na Mata Atlântica, por exemplo, é 80%. Então, vamos se atentar ao seu bioma, à sua região, qual é o tamanho da área que você tem que deixar, qual a proporção que você tem que deixar como reserva legal. Nessa primeira imagem também, a pessoa deixou aqui o corredor, e aí o acesso ao rio aqui também não é muito interessante, porque quando o animal tem acesso à água, ele vai sujar essa água. Na hora que vocês vão concordar comigo que na hora que o animal chega numa represa, num rio, o primeiro que chega bebe água limpa, mas depois que aquele animal vão colocando, aquela água vai ficando mais turva e vai ficando menos interessante para o animal ingerir. E aí vai haver uma redução dessa ingestão de água e aí comprometer o ganho de peso desses animais. A gente está falando aqui direcionado a gado de corte, tá? Mas com gado de leite seria a mesma coisa com relação à produção de leite. Vamos ver aqui outro ponto que a gente tem que analisar. Eu estou vendo aqui na tela do computador e vocês estão vendo as imagens aqui do lado. Aproveita e deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal se você não é inscrito. Tem aqui a estrada, vocês podem ver a estrada, tá? Que está em uma linha branca quase que cortando pelo meio a propriedade. E aí, o que é interessante, deixar o curral e as casas com acesso a essa estrada que já existe. Então você não vai gastar dinheiro para fazer outra estrada. Você já tem essa estrada pronta e aí você vai aproveitar essa estrutura, essa construção de estrada para fazer o curral e a casa com acesso à estrada. Tá certo? Vamos lá para a segunda imagem. Uma configuração aqui um pouco mais interessante, como vocês podem ver. Por quê? Porque aqui ele cercou o rio. Tá? Os piquetes são essas áreas em verde e essa área em branco é o corredor. O corredor eu achei um pouco grande com relação a essa área, 120 hectares, e aí o corredor está ocupando muito espaço. Qual a área que eu tenho que deixar para o corredor? A área que vai passar o maquinário que vai trabalhar nessa propriedade. Se você trabalha com trator, se a propriedade é grande, você tem a mentalidade de crescer nessa propriedade. Então você tem que deixar uma área que vai passar um trator e um carro ao mesmo tempo, ou dois tratores, porque aí não tem como fazer essa manobra caso tenha esse espaço reduzido, tá certo? Então se atente a isso. Vamos lá para outro ponto aqui que ele deixou, essa área em marrom, laranja, desculpa. Elas são destinadas a cultivo de forragem para silagem, visando o sequestro de animais no período seco. Ótimo, isso é uma ótima estratégia. Então, com relação a essa área aqui, que não deixou também reserva legal, tá? Não deixou reserva legal. E a configuração dos piquetes. Deixa eu só voltar aqui uma imagem para vocês verem outra questão aqui com relação à configuração dos piquetes. Vocês podem ver aqui em verde, onde é os piquetes, que o comprimento está muito grande com relação à largura. Vocês podem ver aqui que a largura é bem inferior ao comprimento. E isso não é interessante, porque vai ocorrer uma parte do piquete ter um super pastejo e outra área ter um subpastejo. E aí você pode ver na imagem aí. Vamos pular para outra imagem aqui. O que tem nessa outra imagem? A mesma questão que eu acabei de falar com relação à configuração do piquete, a largura com relação ao comprimento, cercou aqui a margem do rio, se preocupou com o assoreamento, deixou a margem do rio, tem que deixar, tá? Uma margem do rio aí de 30 a 50 metros para não ocorrer o assoreamento, que a enxurrada vem, traz todo o solo e joga dentro do rio se não tiver toda aquela margem. Então, se atentar a isso, pessoal. Outra coisa que a gente vai ver aqui, que a pessoa deixou área B e área A, vocês podem ver aqui, né? Mas não aproveita a propriedade. E aí é sim uma coisa que é particular de cada produtor, de cada técnico,
dependendo da estratégia que tem na propriedade, mas aqui seria interessante aproveitar a área toda, são 120 hectares e aí tem que aproveitar a área toda. Uma coisa comum, uma coisa muito boa que a pessoa deixou aqui foi essa área de lazer. Eu achei muito interessante essa área de lazer aqui, porque você economiza no coxo, economiza no bebedouro, tá? Mas aí tem que ver essa questão da distância. Os animais vão ter que caminhar até essa área de lazer para estar consumindo a ração, para estar consumindo a água. Então tem que se atentar a esse ponto da distância. A gente tem um vídeo anterior que vocês podem ver o gasto que tem com relação à distância. Se você quiser ver esse vídeo, é só entrar aqui embaixo que eu vou deixar o link para vocês, tá certo? E aí vamos seguindo aqui nas imagens, vamos pular para outra imagem aqui, que é a última imagem que foi enviada para a gente. O mesmo problema da divisão dos piquetes, da configuração, temos aqui uma área muito extensa aqui que ele deixou para sede, curral, entre outras divisões. O que eu venho aqui, pessoal? Se preocupar muito com relação a essa proporção que você deixa para sede, curral, que vai ser uma coisa que não vai te trazer retorno da propriedade, e aí sim, vai ter todo aquele retorno do manejo, mas bem feito, vai ter sua comodidade na sua casa, mas vai ser um local que não vai ter um retorno financeiro para você, dependendo de cada situação. Pode ter situação que a casa seja um retorno financeiro, mas pensando num caso que não seria, essa área aqui seria muito grande, tá certo? E também não deixou reserva legal, deixou acesso a todos os piquetes aqui na margem do rio, mas basicamente é isso que ele deixou aqui. Tem a estrada, eu acredito que seja isso, cortando aí ao meio é a estrada. E basicamente é isso que eu tenho para falar para vocês das imagens que foram enviadas aqui pra gente. Então eu peço a você que, se eu esqueci alguma coisa, deixa aí embaixo nos comentários. Se inscreve no canal, já se inscreveu? Esperando você aqui. Compartilha com os amigos para eles não errarem na hora de dividir o piquete. E se você tem alguma coisa a falar pra gente, é só deixar aí embaixo nos comentários que a gente responde todos os comentários de vocês. Então até a próxima, vamos trabalhar, vamos produzir.